Eu não vim ao mundo em tempos de tranquilidade, nem fui recebido por braços seguros ou cercado por qualquer previsão de esperança ou futuro. Minha chegada aconteceu numa noite carregada de dor, em que o rio que atravessava uma nação já não parecia um rio, mas um caminho de lágrimas, um corredor de lamentações trazidas pelas correntezas do Nilo. A água refletia a lua, mas também refletia a angústia de um povo inteiro que vivia sob o peso de correntes invisíveis, enquanto o som dos lamentos das mulheres hebreias passava de casa em casa como se o vento arrastasse a própria tristeza para dentro das estruturas do Egito. Eu me chamo Moisés, e hoje abro diante de você tudo o que vive em minha memória. Não apenas os feitos extraordinários que marcaram meu nome e ecoam até hoje, mas também as falhas que me acompanharam, os medos que tentei esconder, as dúvidas que quase me paralisaram e as batalhas secretas que aconteceram no silêncio do meu coração quando ninguém me via. Sou lembrado pelos grandes milagres, mas antes de qualquer prodígio existir, houve um menino frágil enfrentando um mundo que não queria sua existência. Houve uma mãe que lutou contra o decreto de um rei. Houve noites de agonia, perseguição, perigo, silêncio, fuga e lágrimas. E houve um Deus que, mesmo quando eu não entendia, já preparava caminhos impossíveis para que eu pudesse caminhar. Sente-se comigo nesta jornada. Não apresse os passos. Ouça cada palavra como se estivesse ao meu lado nas areias do deserto, ou sentado à beira do rio onde tudo começou. Porque minha história se inicia muito antes de eu segurar um cajado, muito antes de enfrentar reis, muito antes de ver o impossível se abrir diante dos meus olhos. Minha história começa no cesto que navegava sobre as águas do Nilo. Eu não lembro da manhã em que fui colocado naquele pequeno barco improvisado. Não lembro da sensação do breu acima de mim, nem do balanço leve que me carregava. Mas lembro de tudo o que me foi contado. A ordem daquele tempo era cruel. Cada menino hebreu deveria ser lançado ao rio. Cada filho recém-nascido estava destinado à morte. O reinado do Egito tinha medo. E quando reis têm medo, inocentes sofrem. Minha mãe recusou-se a aceitar que o destino traçado para mim fosse o fim. Ela me escondeu em silêncio por longos dias, tentando calar meu choro com carícias, tentando impedir que meus sons atravessassem paredes e denunciassem sua esperança. Havia em sua respiração uma mistura de amor e desespero, e cada passo que ela dava era medido, calculado, temido, porque o perigo espreitava do lado de fora. Quando não havia mais como esconder a verdade, ela fez o impensável. Criou para mim um refúgio frágil feito de fibras e fé. Revestiu o cesto com cuidado, como se tentasse proteger não apenas meu corpo, mas o futuro que Deus ainda não havia revelado. E confiou minha vida às águas que tantos temiam. O rio que carregava a morte seria, para mim, o rio da vida. A corrente me levou. A mesma corrente que levará tantos sonhos de outras mães. Passei diante de crocodilos silenciosos, diante da luz intensa que descia sobre mim, diante dos olhares vigilantes de soldados que patrulhavam cada margem. A morte continuava presente, mas algo maior que ela também estava. O cesto parou diante da filha do faraó, a mulher que menos poderia imaginar que um simples bebê viria a mudar um império. Ela me ergueu, olhou para mim, e naquele instante um laço impossível se formou entre mundos que nunca deveriam se tocar. O filho condenado pela ordem de seu pai tornou-se o filho adotado por suas próprias mãos. Foi ela quem me chamou Moisés, porque fui tirado das águas. Cresci cercado por luxo, palácios, conhecimento, professores, privilégios e riquezas. Mas dentro de mim existia algo que o ouro do Egito jamais poderia silenciar. Meu coração pertencia a um povo que não era livre. Carregava em mim um sangue que não era egípcio, e embora minha túnica fosse fina, meus sapatos fossem firmes e meus passos acompanhassem príncipes, minha alma gemia junto dos escravos que trabalhavam sob o sol inclemente. Os anos passaram, e eu me tornei habilidoso em tudo o que me foi ensinado. Aprendi línguas, aprendi o valor das estratégias militares, compreendi a política dos reinos, aprendi a falar diante de nobres e a compreender mapas, rotas e exércitos. Mas nada disso apagava a sensação de que o sofrimento dos hebreus era também o meu sofrimento. Houve um dia em que tudo mudou. Um dia que ainda carrego gravado em minha mente como fogo sobre pedra. Vi um egípcio espancando um hebreu. Aquele som, aquele gemido, aquela injustiça frente aos meus olhos acendeu algo dentro de mim que eu não consegui controlar. Era como se todos os anos de silêncio explodissem naquele instante. Olhei para os lados. Ninguém estava ali. E fiz o que jamais poderia desfazer. Tirei a vida daquele homem.
Enterrei o corpo na areia, mas a areia não enterra a verdade. Ela esconde por um instante, mas não apaga. O faraó soube. E quando ele soube, meu nome deixou de ser o nome de um príncipe. Passei a ser procurado. Passei a ser alvo. Passei a ser inimigo. Não havia outra escolha senão fugir, correndo sem olhar para trás, com o peso da culpa e o medo esmagando meu peito. Deixei para trás corredores de mármore, salas perfumadas, riqueza incontestável. Abandonei roupas de linho e entrei no deserto com a poeira como única companhia. O príncipe se tornou fugitivo. Mas foi ali, nos terrenos áridos onde o silêncio domina, que encontrei o começo do propósito que transformaria minha vida. Em Midian, construí uma nova história. Eu me reergui, aprendi a cuidar de ovelhas, aprendi a ouvir a natureza, aprendi a viver sem palácios e sem aplausos. Aprendi a encontrar paz nos sons simples da vida. E por muito tempo, achei que ali seria meu fim, que minha trajetória encerraria longe do Egito, longe da grandeza e longe do que um dia imaginei ser. Mas Deus não permite que destinos se encerrem antes do tempo. Num dia comum, como tantos outros, caminhei pelo campo observando o pasto, atento às ovelhas e ao calor que subia do chão. Nada naquele dia avisava que o extraordinário me aguardava. Mas quando levantei os olhos, vi algo que nenhum homem pode ver sem que seu interior seja abalado. Um arbusto queimava diante de mim. Mas o fogo não devorava. As chamas pareciam vivas, mas não consumiam. Não havia cheiro de madeira queimada, não havia fumaça espessa subindo aos céus. Era como se a chama fosse uma luz vinda de um lugar que meus olhos não conheciam. Aproximei-me para a observar. E então ouvi a voz. Uma voz que não era humana. Uma voz que preenchia o ar, mas também parecia surgir de dentro de mim. Uma voz que chamava não apenas pelo meu nome, mas pela essência do que eu era. A voz disse: Moisés. Meu corpo congelou. Minhas mãos tremeram. Não havia dúvidas de quem falava. Era o Deus de meus ancestrais. O Deus que ouvi nos relatos da infância. O Deus que muitos acreditavam ter se calado. Ele estava ali, diante de mim, em fogo, em presença, em poder, em santidade. Tirei as sandálias quando ele ordenou, porque a terra em que eu estava já não era terra comum. Era solo marcado pela presença divina. E ali, na montanha que ardia sem se consumir, ele me disse que havia ouvido o clamor do seu povo. Ele me disse que eu voltaria ao Egito. Ele me disse que eu enfrentaria o faraó. Eu, o fugitivo. Eu, o homem que carregava a culpa. Eu, o pastor que vivia no anonimato. Eu seria enviado. Meu coração resistiu. Argumentei. Duvidei. Lembrei de meus erros. Lembrei de minhas limitações. Mas Deus não escolhe os fortes. Ele fortalece os escolhidos. E ali, depois de tantos medos, eu me rendi. E quando me rendi, algo maior do que eu começou. Se esta história está tocando seu coração, está a hora de fazer com que ela alcance outras vidas. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir. Ative o sininho para receber tudo o que ainda será contado. E deixe seu apoio para que esta mensagem continue transformando vidas e iluminando caminhos através das histórias poderosas das Escrituras. Agora que você voltou comigo para os primeiros passos, caminhe comigo até o retorno ao Egito. Voltei ao Egito com minhas mãos tremendo, mas com meu espírito firme. Eu já não era o príncipe que fugira. Era um homem enviado. E mesmo que meus pés ainda vacilassem, eu sabia que havia uma missão maior sustentando cada passo. Encontrei o faraó não como súdito, mas como mensageiro de Deus. E pronunciei as palavras que não eram minhas, mas foram colocadas em minha boca pelo próprio Criador. Deixa o meu povo partir. O faraó riu. Escarneceu. Fechou-se em seu orgulho. Mas Deus não se curva ao orgulho dos reis. Vieram então sinais e manifestações. O Egito viu o que nunca imaginou ver. O rio que sustentava a nação tornou-se sangue diante dos olhos. Criaturas subiram da água e invadiram lares. O pó se transformou em incômodo. O céu escureceu com nuvens vivas. A terra estremeceu sob dores e perdas. A cada recusa do faraó, a terra sofria mais. E a cada recusa, o povo hebreu via que Deus estava agindo a seu favor. Até que o Egito não suportou mais.
O peso da proteção divina sobre nós e o peso do juízo sobre eles trouxe finalmente a liberdade. O povo partiu, carregando seus poucos pertences, carregando esperança renovada, carregando passos apressados para fugir do que um dia os prendeu. Mas a liberdade não chegou sem perseguição. O faraó voltou atrás. Seu coração endurecido não aceitou ver uma multidão partir sob uma ordem que não era dele. Ele reuniu seu exército. Cavalos, carros, homens armados, lanças, rodas afiadas, velocidade, fúria. E nós caminhávamos com crianças, idosos, mães, famílias. Entre nós e o futuro, apenas o mar. Atrás de nós, um rugido de guerra. À frente, uma muralha de água. Não havia ponte, não havia barco, não havia saída. O desespero percorreu o povo como vento frio. Mas Deus não trouxe seu povo até ali para abandoná-lo. Ele ordenou que eu erguesse o cajado. Eu o ergui. O vento soprou com força que nenhum homem pode explicar. As águas estremeceram. O mar recuou. E o impossível se abriu diante de nós. Caminhamos por terra seca enquanto paredes de água se erguiam dos dois lados, brilhando sob a luz, refletindo a glória do Criador. O povo passou com lágrimas, com espanto, com fé renovada. Quando todos pisaram do outro lado, as águas retornaram e o exército que nos perseguia desapareceu sob as ondas. Mas a jornada não terminou com a travessia. A terra prometida ainda estava distante. E o deserto se tornou nosso professor. Ali aprendemos que a liberdade exige confiança. Ali vimos alimento descer do céu. Vimos água brotar da rocha. Vimos o topo da montanha envolver-se em fogo e trovões. Vimos o Criador escrever com seu próprio dedo leis que atravessariam gerações. E enquanto o povo crescia, eu também crescia. Aprendi paciência quando queria desistir. Aprendi humildade quando queria questionar. Aprendi entrega quando queria controlar. E aprendi que caminhar com Deus significa confiar mesmo quando a rota é árida e longa. No final da minha vida, subi ao alto do Monte Nebo. De lá, contemplei a terra que Deus havia prometido. Sabia que eu não pisaria nela, mas também sabia, com paz profunda, que Ele cumprirá cada promessa. Minha missão chegará ao fim, mas a obra de Deus continuaria além de mim, além dos meus passos, além das minhas limitações. Agora você conhece não apenas a história registrada nas páginas da Bíblia, mas conhece também o coração por trás de cada passo. Eu fui salvo das águas quando não havia esperança. Fui educado por um império que não era meu. Fui fugitivo carregado de culpa. Fui pastor esquecido por muitos. Fui profeta moldado pelo fogo de Deus. Fui líder de uma nação inteira. Não por mérito, mas por graça. Se Deus pôde usar um menino condenado à morte para mover impérios, abrir mares e conduzir povos, Ele também pode usar você. Ele transforma a insegurança em coragem. Transforma a fuga em propósito. Transforma a fraqueza em caminho. E transforma vidas em testemunho. E assim termina a minha história. Mas talvez, para você, seja exatamente aqui que a sua começa.